A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Hoje começando mais um dia, né? Gostoso, louvando a Deus, tá um tempo fresquinho, não sei se tá chovendo lá fora, tá? Não. Não tá chovendo lá fora e também não tá tão frio. Então, só louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer ao Senhor por mais esse dia. Obrigado, Pai Santo, Pai querido. Consagramos tudo na Tua presença, pedimos a Tua bênção por esse dia, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, nos guardando a nossa família, guardando nossos amigos, a nossa cidade, nosso país. Em nome de Jesus, Aleluia, em nome de Jesus. amém. Amém. O Elcio vai dar bom dia. Bom dia, graça e paz. Nós te louvamos e te bendizemos o seu nome, porque o Senhor é poderoso. Estamos aqui diante de ti mais uma live. Hoje temos duas lives, onde estava falando com o irmão em Franca. Já há mais de 6 anos a gente faz essas lives ininterruptamente. E é uma bênção. Ela nos faz a gente aprender, a gente estudar. A gente E a gente aprende vai a palavra. juntos, né? Aprendendo, estudando a palavra de Deus. Deus vai nos mostrando muitos caminhos, o caminho que a gente deve seguir, né? E a gente vai passando para os irmãos, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, nós colocamos nas tuas mãos nossa vida, nossa saúde, nosso trabalho, tudo que a gente vai fazer, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. E em nome de Jesus, pedimos que o Senhor entre com providência, Pai, e nos dê a unção de pregar a sua palavra, unção do alto, para que essa palavra venha ficar como uma semente plantada no terreno fértil, bom, gere muitos frutos, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Gostaria de falarmos hoje, eu e a Sérvia vamos falar uma história. Foi a primeira palavra que nós vimos de manhã, é a história de Agar, serva de Sara, né? E a gente sabe que Sara não conseguia ter filhos, então ela entregou a Agar. Começa no começo. Abrão e Sara, eles não conseguiam ter filhos. E aí, a Sara foi dar uma mãozinha para Deus. Deus falou que eles iam Deus ser falou, pais vocês de vão grande ser pais de nação. grandes nações. E o que aconteceu? Demorou. E ela entregou sua serva para o marido dela para eles terem um filho. E eles tiveram um filho. Agar e Agar Abrão. era serva e elas tiveram um filho. Dessa união nasceu Ismael. Ismael. Hoje, anos depois, Deus cumpriu a sua promessa e eles tiveram o Isaac, né? E daí o Isaac cresceu, surgiu um conflito de família, se é legítimo, se é bastardo, se é isso, se é aquilo. E o que aconteceu? E Sara praticamente obrigou Abrão a mandar Agar embora. E ele despediu ela. Agar e Isaac. Falou, vocês vão ter que ir embora. Apenas com um pouco de pão, um odre Agar de e água. Ismael, né? Agar e Ismael. E eles foram embora para o deserto de Berseba. Com pouquíssima provisão. A água acabou, a comida acabou. Ela colocou esse menino debaixo de um arbusto, na sombra de um arbusto, e ficou desesperadamente. Se você for ler, ela chorou amargamente, pensando que tudo tinha acabado, a vida tinha acabado. Mas Deus ouviu ali o clamor dela e ouviu o clamor do menino também. A palavra fala que é do menino. Ela ouviu o clamor de um menino, do menino que estava lá. Um anjo apareceu e falou para ela assim, ó, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Olha que estou lendo aqui, né? E aí Deus abriu os olhos de Agar, irmão, olha que interessante, o que eu queria mostrar. E ela viu um poço de água. Olha, ela viu um poço de água, encheu o odre, deu de beber para o menino e ambos sobreviveram. E Deus continuou com Ismael e ele cresceu e ele prosperou. O que a gente vai ver aqui? Ela estava desesperada. Vai mostrar para nós que no meio do desespero você fica cego para as coisas que estão ali na tua frente. Não apareceu um poço milagrosamente. Ali já tinha um poço. O milagre foi Deus abrir os olhos dela.
Não foi fazer o poço já estava lá. Entende? Abriu os olhos. Quando eu confronto essa palavra, eu estava tomando café, eu lembrei que a semana passada nós pregamos uma palavra que também no meio de um conflito, de uma guerra, o profeta Eliseu pediu para aquele moço abrir os olhos para que ele veja quem que está conosco. E o Geazi abriu os olhos e ele viu milhares e milhares de anjos. Os anjos já estavam lá. O milagre não foi aparecer os anjos. O milagre foi Deus abrir os olhos dele para que ele visse. E de Agar o que também. O profeta. E o dela, exatamente. O milagre está aqui. Para que serve hoje, Célia? O Senhor vem falando assim para nós hoje, assim, no dia de hoje. Você Gente, pode estar passando por um momento de muita tribulação, você está achando que não tem saída, você talvez esteja vivendo um momento muito difícil na sua vida. Deserto financeiro, né? Você deserto emocional, né? Deixa eu falar. Ai, não, pode falar. Não, pode continuar agora, não, pode falar. Deserto financeiro, deserto espiritual, ponto final. Você fala, nossa, eu conheço gente que se matou por tão pouca coisa. Gente, você já pensou? Se matou. Eu conheci uma pessoa, ele se matou porque ele foi ameaçado de morte. Já pensou? Onde já se viu isso? Ué. Ficou desesperado, falou, vou morrer primeiro. Ninguém vai me matar. Se matou. Então, a gente não consegue enxergar o destino. O poço já estava lá. O problema é que ela ainda não tinha aberto os olhos e não tinha visto. E às vezes a solução está pertinho da gente e a gente não vê, né? Né, Zé? Isso. Uma soluçãozinha certa, está ali. Basta você fazer assim, nossa, é isso. Né? E milagre, irmão. A Célia já contou, e vai falar. A Célia pode contar agora para a turma quantas providências. Eu vou falar que não é nem milagre. Eu não acho milagre. Mas providências. A Célia vai falar, fala alguma providência assim, recentemente que Deus fez para nós assim, será assim, ó, num piscar de olhos. Você que lembra, não sei. Do eclipse, por exemplo. Ah, sim, do eclipse. Nosso carro quebrou, a chave na ignição, e o Elcio falou para mim que só poderia continuar dirigindo se a gente achasse um eclipse. Tinha que ser um eclipse, a grossura de um eclipse. E a gente parou o carro no Savenhar, e o Elcio desceu para ir numa loja, perguntar se tinha um eclipse. Enquanto ele desceu, eu abri a porta do carro e olhei para o céu, orei para Deus. Falei, Senhor, a gente precisa ir embora. Ajuda a achar um eclipse. E a hora que eu olhei para o chão, o eclipse estava lá. Então, provisões, né, Edna? É Deus trazendo provisão para a nossa vida. É Deus abrindo nossos olhos para que a gente veja, que Ele está ali, que tem a provisão. Às vezes a gente está tão atribulado, a gente está passando por tanta dificuldade que a gente não consegue ver a solução. E Deus está com a solução ali, só que a gente não consegue ver, né? Por desespero, né? Por desespero você não consegue ver, mas Deus está ali, né? Já com a provisão pronta para você. Eu falo assim, teve uma época na nossa vida em que eu tinha que trazer minha mãe para Patrocínio Paulista. E eu estava apavorada, porque eu não sabia como cuidar, como fazer. Eu fui buscar pela fé. Sabe quando você busca pela fé a minha mãe? Só que minha mãe usava sonda, tinha que fazer alimento, tinha que lavar a sonda, tinha que cuidar, tinha que fazer tudo aquilo. E eu estava apavorada, porque eu não sabia como que eu ia cuidar dela. Mas Deus já tinha providenciado tudo para mim. Já estava tudo pronto para aquele momento, só que eu não tinha visto ainda. Mas Deus já tinha providenciado as enfermeiras aqui de Patrocínio Paulista para vir aqui em casa, me ajudar a conversar, pelo menos conversar. Elas não ajudavam a fazer nada, mas elas ajudavam assim, ó, psicologicamente, dando força, sabe assim? Ajudando, conversando, ajudando. Raíssa,
Bom dia, Oi, Raíssa. alegria, Rá. Mandar um beijinho pra minha sobrinha querida. Essa daí é minha sobrinha caçula. Aí, irmãos, quando eu vi, tinha o doutor Júnior, vinha aqui em casa para cuidar da minha mãe. Quer dizer, Deus já tinha preparado tudo. Talvez você está passando por um momento em que você não está vendo uma saída para a tua vida. Mas eu falo, ora, crê, confia em Deus, que a saída está aí, você só não está enxergando, tá? Presta atenção, porque está bem na tua frente, você não está vendo. Deixa aí. Agar, ela colocou o filho dela lá no deserto, Debaixo de uma sombra. debaixo de uma sombra, e afastou dele para não ver ele morrer. E Agar começou a chorar, desesperada, porque o filho ia morrer, ela não via uma solução. E o menino também começou a chorar. Só que Deus ouviu o choro do menino. E Deus falou para Agar, abre teus olhos, Agar. Ela achava que ela ia morrer por falta de água, irmãos. E na frente de Agar tinha uma fonte, só que ela não conseguia ver. E hoje Deus vem falar para mim e para você. Confia em mim, a providência já está aí, na tua frente, é só abrir os olhos. O milagre, Deus não fez um milagre de um poço. O poço já tinha lá, já estava lá. Deus Está lá até hoje. Só abriu os olhos. O milagre foi ela abriu naquele desespero, quando tudo parecia perdido, quando para ela estava perdido. Vou botar meu filho ali para ele morrer e eu vou morrer. Meu Deus do céu, Deus ouviu. E não foi uma oração elaborada. Foi um choro. Sabe, uma oração, Senhor, um ritual, uma cerimônia, nada disso. Ela fez uma oração para Deus com desespero, mas porém com sinceridade. Deus continua ouvindo quem clama a Ele na sinceridade. Olha, então vamos colocar. Deixa eu aqui. ler só aqui, peraí, Pode bem um pedacinho só para os irmãos. Olha que lindo que fala, ó. E se foi e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer um menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz, quer dizer, orou e chorou, né? E ouviu Deus a voz do menino e brandou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha, irmãos, aquele menino que estava morrendo no deserto ali, aonde Agar não via, só via morte, não via vida, dele ia nascer uma grande nação. Ela não via solução. Naquele momento, o desespero, né? Não viu nada ali, ela via só a morte. E fala no 19, e abriu-lhe Deus os olhos e viu o poço de água, e se foi e encheu o odre de água e deu a beber o moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou mulher da terra do Egito. Olha que lindo, né? Olha só. Deus trouxe vida para a mãe, pelo filho, naquele momento de tanta aflição, bom né? Bom dia, Maria, Maria, paz, graça. Maria, bom dia, Deus com alegria. abençoe. E aqui, irmão, a gente vai tirar algumas conclusões agora para encerrar. Quando a água acaba na nossa vida, ainda tem um poço. Basta que a gente abre os olhos para enxergar o poço e não ficar desesperado. Porque se você ficar desesperado, às vezes você não vê que está ali perto a solução. É um exemplo apenas. Quando as forças acabam, sabe quando você está exaurido, você não aguenta mais, você fala, não vou dar conta desse negócio. Não sei, tem tantos problemas que acontecem no mundo, Deus ainda tem uma promessa para você. Gente, eu estou lembrando de um testemunho aqui. Enquanto o deserto parece o fim, que Elias já estava no deserto, Deus pode transformar ele em um começo, em um recomeço, como ela fez na vida de Ismael e de Agar. Eu estou tendo um testemunho aqui que eu lembrei que eu contei para o pastor Maurinho quarta-feira.
Eu contei esse testemunho para o pastor Maurinho. E o pastor Maurinho também contou outros testemunhos para nós, né? Olha que lindo, Ana. Paz, irmã. O Elcio perdeu a palma da mão dele, a palma da mão do Elcio, ela foi inteirinha. Perdi. Foi arrancada, só ficou o osso. Foi Fiz vários enxertos nessa mão. Chama desluvada. Saiu toda a pele da mão do Elcio, né? Numa prensa lá na onde ele trabalhava. Numa correia transportadora. Numa correia na Firestone. E o Elcio ficou 1 ano com a mão dele assim, ó. Porque ele fazia enxerto, tinha que pegar para não perder a mão. E graças a Deus está aqui com a mão, né? Eu falo que Deus é maravilhoso. Só que ele parou de receber da firma e começou a receber do INSS, não era, Elcio? Sim, seguro. Do seguro. E era bem pouco dinheiro, nossa, era muito diferente o pagamento. 1 ano. E a gente passando dificuldade porque a gente tinha colocado o Fabiano numa escola particular e a gente não queria tirar, porque a gente sabia que o Elcio ia voltar a trabalhar depois, então e a escolinha era muito boa, né? E a gente não queria tirar o Fabiano e o dinheiro que a gente ganhava era mais para pagar a escola do que tudo. E teve um dia que a gente já não tinha mais nada em casa. E eu sei que eu tenho minha sogra que ajudaria, minha mãe, todo mundo que ajudaria, só que a gente não gostava de ficar, né? Nós nunca pedimos. Pedindo. A gente sabia que eles ajudariam, claro que ajudaria, mas a gente não queria incomodar eles. E aí teve um dia que a gente não tinha mais nada. E eu fui atrás da casa, ajoelhei e comecei a orar. Falando para o Senhor, falei, Pai, hoje está difícil, hoje não tem mais nada, né? Como que a gente vai fazer? E aí, enquanto eu estava ajoelhada, a campainha tocou da minha casa. 2 amigos do Elcio vieram visitar o Elcio. Aí eu falei, meu Deus, não tem nem o que dar para eles, né? Aí pus eles na sala, tudo eles conversando com o Elcio. Quando eles foram embora, o Elcio falou, bem, olha o que eles trouxeram. Um envelope cheio de dinheiro, irmãos. Era muito dinheiro. Deu para a gente pagar as nossas contas, fazer despesa, fazer tanta coisa. Quer dizer, a provisão já estava ali, estava vindo. Eles por quê? Já tinham recolhido na fábrica, Olha, já tinha feito a vaquinha, Deus já tinha provisão ali para nós. Igual a Agar. Vou tomando chazinho para não dar tosse. Igual a Agar chorando, mas a fonte já estava lá, né? A fonte já estava ali. Deus não fez a fonte aquela hora, a fonte já estava ali. O dinheiro já estava vindo para nós, a provisão já estava vindo para mim e para o Elcio, antes da gente orar. Deus conhece o nosso coração, não conhece? Isso que eu falo, Ele é o Deus que sonda, né? Bom dia, Eva! É o Deus que sonda os nossos corações. Antes mesmo da gente pedir, Ele já vem com a provisão, irmãos. É só confiar, entregar na mão dEle, andar na presença, na intimidade com Deus. Isso é ter intimidade com Deus, né? Andar com Ele. Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe o que você necessita e Ele é o Deus que provê todas as coisas. Hoje, no dia de hoje, Ele vem falando isso para nós. Confia em mim, confia em mim. A provisão já está aí, né? Ai, Deus, glória a Deus, aleluia. Hoje nós queremos também agradecer a Deus, irmãos, pela vida do nosso pastor Nilson. Hoje ele está mais velhinho, né? A gente louva a Deus, agradece a vida pelo pastor Nilson. Eu estava falando com o Elcio agora, como a gente é grato, muito grato. Eu e o Elcio, a gente não sabia ministrar a palavra. Né? O pastor Maurinho chamou eu para ministrar a palavra, mas eu era muito insegura para ministrar a palavra. E eu ia, mesmo insegura eu ia, né? Eu vou. Mas quando a gente foi para o núcleo, o pastor Nilson, ele deu a oportunidade para mim e para o Elcio de aprender a ministrar a palavra. Então nós aprendemos a ministrar a palavra dentro do núcleo familiar. A gente só tem que louvar, agradecer e bendizer o Senhor pelas provisão. Olha como Deus é maravilhoso. Deus nos colocou dentro do núcleo de oração. E ali dentro do núcleo de oração, nas oportunidades que o pastor Nilson nos dava para levar a palavra, a gente aprendeu, a gente, né,
devagarzinho a gente foi ali formando. Então eu falo assim, foi uma escola para nós e a gente tem que louvar a Deus porque a gente sempre foi muito bem amado, bem acolhido. A família de Pastor Nilson é a nossa família e a gente só tem gratidão. E no dia de hoje a gente queria pedir que Deus derramasse sobre ele todas as bênçãos do alto. Aleluia, todas as bênçãos, em nome de Jesus. Que ele continue cheio de unção, que Deus dê muita sabedoria, muita paciência, que Deus possa usar ele grandemente, grandemente, aonde ele for, que Deus o abençoe, né? Coloque a mão poderosa sobre ele, guardando, protegendo, usando, em nome de Jesus. É só isso que a gente pede, as bênçãos do alto. Chuva de bênçãos, Pastor Nilson. Amém? Então é isso, irmãos. Olha só como Deus é maravilhoso. Deus, ele vai preparando o nosso caminho, vai usando pessoas para nos abençoar. E a gente só tem que louvar e agradecer, tá bom? É isso hoje. Então você pode ver a vida de Agar, Ismael, ver o que Deus fez na vida deles, que está em Gênesis capítulo 22, 21? 21. Capítulo 21. Versículos de 8 a 21. Isso. Então depois você lê, né, o que Deus fez na vida de Agar, de Ismael. Deus é assim. Muitas vezes a gente fica desesperado com uma coisa que a solução está diante de você. Só que o desespero nos confunde. O desespero não deixa a gente enxergar uma coisa que já está pronta. Que já está pronta, que Deus já fez. Então, aí a gente tem que orar. Abre os nossos olhos, Senhor. Senhor, abre nossos olhos para que nós possamos ver uma solução e uma saída. É o que nós te pedimos, em nome de Deus. Gente, eu acho que eu vou ministrar a Gar da próxima vez. Olha que lindo, eu amei. A Célia rouba minhas palavras. Eu pego todas as palavras que elas... Você que vai ministrar ela? Não tem problema, então, não. Tá. Não, eu peço. Irmãos, quando alguém fala, você vai ministrar daqui uma semana... Ah, eu achei lindo. Eu peço para Deus uma palavra e eu insisto nela a semana toda, porque não tem isso não. Ai. Se alguém falar, eu ministro agora para mim numa emergência, eu abro a Bíblia e vou falar, o Espírito Santo, em nome de Jesus, me ajuda. E eu tenho que ficar um mês. Por quê? Porque a gente tem que tirar, irmãos, lições para a nossa vida do dia a dia daqui, ó. E a Bíblia tem tanta palavra linda. Para que serviu isso daqui para nós? Para nós vivenciarmos isso, é uma semente a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe nosso dia, nossa sexta-feira. Obrigado por essa semana. Gente, vocês estão muito quietinhos, acho que vocês estão com frio. Obrigado por essa semana que está encerrando hoje. Feliz Dia dos Namorados, os namorados. Hoje é Dia dos Quem Namorados. tem namorado, a Edna e o Paulo. Eu tenho uma namorada aqui. Olha só, a Edna e o Paulo, a Maria e o Vandeir, a Eva e o João, a Ana e o Antônio, o Pastor Nilson, Pastor Anice, Elcio e Célia. Vocês querem ver como é que a gente tá velhinho? Nossa, que bonito, Eu comecei né? a namorar com a Célia em 1976. 76. 76. Ele tinha 16 anos, eu tinha 14. Então não foi em 76. Não. Se eu tinha 16 anos, só fazer a conta. 68 menos 16. Gente do céu. É muito ano, irmão. Nem vou fazer a conta, não. Isso a Célia tá velhinha, né? Irmãos, é uma benção, né? Que Deus abençoe Graças a Deus, os casais. que Deus abençoe cada dia. Vocês nossa continuem vida, namorando. e a nossa vida seja repleta de bênçãos, de providência, de testemunhos, de amor, de alegrias, de momentos felizes, né? Quanta coisa a gente passa na vida. Começa a lembrar o dia que vocês se conheceram, né? E a nossa vida, essa terra aqui não é a nossa, não é a nossa vida, mas Deus quer que a gente viva o melhor dessa terra enquanto a gente está aqui. Hoje eu vou fazer um almoço especial. Ó, amém? Irmãos, que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Hoje tem live. Feliz Dia dos Namorados a vocês também. Obrigado, Hoje tem live à noite, 18 horas, aqui no meu celular, no Elcio Gobo, no meu Facebook, como 6 anos aí a gente faz, ininterruptamente, e
culto. Hoje também. Irmão, sabe por que eu tô triste? Choveu, só vai metade. Esfriou, só vai um quarto. Tá pessoa. calor, Tá não calor, vai ninguém. não vai ninguém. Gente, Agora jogo piorou. é muito triste isso, sabe por quê? Ah, se tiver um showzinho na praça. Tem jogo, né, de futebol. Ah, se da tiver um Copa. joguinho de futebol. Ah, vai ter um show não sei aonde de fulano. Ah, bem, Deus sabe que Deus que envia, Deus que coloca, nós estamos tudo... Mas eu vejo essas coisas, Na eu mão de fico Deus. triste, sabe? Mas tá bom. Tá bom. Amém? Ó, que Deus abençoe nessa sexta-feira. Obrigado, irmão. Final de semana cheio de bênçãos, abençoado. Não deixe de participar de nossos cultos. Não deixe de louvar a Deus, agradecer. Pede para Deus abrir seus olhos, para que Ele te mostre caminhos, soluções, em nome de Jesus. E ora hoje pelo seu namorado, né? Vou A gente falar. sempre vai ser um eterno namorado, né? Vou falar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos dizemos amém. Amém. A palavra certa é de vós, eu falando. Mas como eu gosto de me incluir, Eu falo de nós. eu falo de nós. E eu falo amém também. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, O o amor de Deus, Pai, e a comunhão Pai, do Espírito e a comunhão do Santo Espírito Santo esteja seja com cada com um de nós. todos E nós. todos dizemos amém. Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, Quem impedirá? quem impedirá? Ninguém, vai né? impedir. Que Uma Deus abençoe paz, até a Ana, Deus noite. abençoe Eva, Graça e Edna, paz. pastora Maria. Não esqueça do culto aqui na nossa igreja 19, na igreja de São Sebastião de Paraíso. 19h30. Vamos participar, louvar a Deus. Grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. Amém, amém, Amém? amém, amém. Deus abençoe. Vamos trabalhar. Amém. Chuva de bênçãos. Amém. Enquanto tiver conexão lenta, A gente não pode desligar, peraí. ele não encerra. Peraí. Agora vai.